Boa tarde, amigos. Estamos de volta aqui com Nova Economia. Gozada, a integração racial nos Estados Unidos, a afirmação do negro se deu pelo mercado. Foi quando se percebeu que havia um mercado para produtos negros e tudo que foram surgindo organizações, foram surgindo revistas específicas, produtos, e houve uma integração maior. No caso das favelas, já há tempos, eu lembro, nossa, um seminário que nós fizemos no início dos anos, da década de 2010, com o pessoal do Data Popular. E eles apresentaram um estudo fantástico sobre o poder de compra das favelas. E é sobre isso que nós vamos conversar com a presidente da CUFA, que é a Confederação Única das Favelas, que é a Kaline Lima, que eu agradeço a presença, e mais os nossos entrevistadores semanais, João Furtado e Fernando Matos. Kaline, obrigado por sua participação. Deixa eu só colocar você aqui em cima, aqui, porque senão o seu nome fica embaixo da chave Pix aqui do GG. Eu queria que você falasse um pouco sobre o CUFA e sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Boa tarde, Luiz, Fernando, João, toda a audiência que acompanha aqui vocês. Me deixe só fazer um ajuste, é a Central Única das Favelas, e não Confederação. Tá. A CUFA é uma organização de favela, criada por pessoas de favela e voltada para pessoas de favela, né? Atua no Brasil há 25 anos, surge na favela, em uma das favelas do Rio de Janeiro, e se espalha pelo país inteiro. Hoje nós somos uma grande rede de articulação envolvendo aí aproximadamente 5.000 favelas, distribuídas em 500 cidades brasileiras. Atuamos também em mais de 17 países, estamos numa frente ampla de ações que paute aí uma agenda positiva que traga ascensão desse território e das pessoas que moram nas favelas, né? A CUFA, como eu disse, atua nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e tem aí como principal mecanismo de atuação o desenvolvimento de projetos e de iniciativas que possam potencializar esses territórios através da cultura, da arte, da educação, do esporte, do empreendedorismo, e tem sido essa a nossa missão aí há 25 anos no país. Agora, o Brasil é um país danado, né? Você esmaga, e daí da terra brotam as organizações sociais, brotam, é fantástico aí, né? A CUFA, como é que é estruturada a direção da CUFA e como que é as formas de articulação com as CUFAs estaduais? Então, nós temos o guarda-chuva da CUFA Nacional, né, que fica no Rio de Janeiro, é a nossa CUFA mãe, é onde surge toda essa iniciativa, que foi proposta aí pelo Celso Ataíde, o MVB, a Nega Gida, que eram jovens negros de favela, que buscaram ali uma alternativa de poder ressignificar a sua existência dentro de um território com tantas adversidades, né? E aí, juntando essas pessoas, esses jovens, e somando os saberes e, sobretudo, a nossa capacidade de inventar, né, de criar tecnologias sociais que transformem a nossa realidade, tanto através da cultura, como o hip-hop, como depois de outras iniciativas que se somaram à nossa trajetória, a CUFA passa a se expandir para outros estados. Então, em cada estado, nós temos uma presidência local, com o seu corpo gestor, com toda a autonomia de atuação. Temos projetos que são em âmbito nacional, e aí a gente tem uma diretriz, né, da CUFA Nacional, como a Taça das Favelas e Top CUFA e outros projetos que a gente faz a nível nacional, mas cada estado tem o seu líder ou seu grupo de pessoas que atuam a desenvolver projetos que tenham relação com o território local. E nós fazemos isso através de uma grande rede de comunicação. Eu digo que antes mesmo da pandemia, a gente já sabia muito se comunicar através das redes sociais. Nós tínhamos grupos de e-mails onde a gente deliberava, enfim, fazia reuniões. E depois da pandemia, a gente aprimorou ainda mais essa comunicação e fazemos essa gestão de forma integrada, né? Nós dizemos o seguinte: nós somos uma organização que tem diretrizes muito consolidadas sobre nossos valores, nossa atuação ética, nossa condução, mas com muita autonomia. E o nosso garimpo maior é encontrar mesmo
talentos que se somem a essa jornada. Nós temos uma ideia que logo quando eu cheguei na CUFA eu ouvi e me identifiquei muito, né? A CUFA não escolhe os preparados ou preparadas, prepara os escolhidos e escolhidas, na verdade, né? Então, nós somos pessoas de favela, com muita legitimidade dos territórios que a gente atua e que busca, através de uma vivência muito própria, muito legítima desse território, impulsionamentos através de projetos e iniciativas. O Expo Favela consiste em quê? O Expo Favela é um projeto da Favela Holding, né? Que só para as pessoas entenderem melhor, a CUFA é a nossa organização social, ela nasce dessa maneira que eu falei para vocês, e aí, em algum momento, é proposta a Favela Holding, que é criada pelo Celso Ataíde, e essa Favela Holding vai se ampliando e agregando ideias de empresas que têm como finalidade a potencialização da economia dos territórios de favela. Então, a Favela Holding, após a nossa experiência com a pandemia, que foi algo que mudou muito a cara da CUFA, né? A CUFA vem, ao longo desses anos, desenvolvendo projetos, como eu falei, com educação, cultura, arte, empreendedorismo. Em algum nível muito superficial, a assistência social fazia parte da nossa realidade, mas muito pontualmente. E aí a gente se vê na pandemia, e já nas primeiras notícias da pandemia, a gente entende que aquilo que a gente faz não poderia continuar acontecendo porque o isolamento nos impediria. Então, diante da capilaridade da CUFA, nós paramos todas as ações, pautamos uma ação única, né, a nível nacional, que foi a campanha CUFA contra o vírus, e logo em seguida o programa Mães da Favela, que buscou aí ajuda de todas as maneiras para esses territórios e para essas mulheres. E aí, depois da pandemia, a gente entende que os impactos gerados por ela nessa população de favela, sobretudo, eram muito danosos, né, muito profundos. E aí a gente vem aprimorando o nosso olhar sobre quais alternativas a gente poderia desenvolver no país inteiro, a Expo Favela como propositura da Favela Holding, tendo a CUFA como braço social. Falei muito, mas é porque, para contextualizar mesmo quem não acompanha tão de perto esse trabalho. Então, em resumo, a Expo Favela é um evento, uma feira de negócios que pretende e que possibilita o encontro de empreendedores e empreendedoras e startups de favela com investidores que a gente chama de asfalto, né? Os investidores do asfalto, aqueles que têm aí a possibilidade do poder aquisitivo, enfim. E a gente cria pontos com esses dois mundos, né? O Brasil realmente é um país muito curioso, né? Porque ele é muito diverso, e a favela é quase um país dentro do Brasil, né? Nós somos aí cerca de 18 milhões de favelados e faveladas nesse país, e que existe toda uma diversidade de questões envolvendo esses territórios e essa população, e que a gente precisa criar essas pontes, principalmente para um Brasil com um futuro mais promissor, né, com mais justiça social, com mais oportunidade para a nossa população. Tá. Kaline, eu queria te fazer uma pergunta que revela todo o meu desconhecimento do tema, mas eu, de fato, estou pedindo ajuda. Favela ou comunidade? Como é que você vê essas duas palavras? João, olha, eu estou convencida de que essa resposta sempre virá, e acho interessante que ela venha para que a gente possa tratar sobre esse assunto com mais pessoas. Primeiro, é importante deixar claro para as pessoas que o desejo da Central Única das Favelas não é existir eternamente, né? Nós existimos porque há uma situação de desigualdade social, de injustiça social no país, que precisa ser combatida, enfrentada de alguma maneira, e por isso a Central Única das Favelas tem desenvolvido esse trabalho ao longo de 25 anos. Me parece, João, e aí é uma leitura muito pessoal minha, que a comunidade está para a favela como o moreno está para o negro, né? Nós somos de uma geração que vem do analógico para o digital, numa transformação absolutamente profunda de valores, de percepções, de entendimento, sobretudo sobre os direitos humanos. Eu sou uma mulher de 41 anos que ingresso nesse universo de atuação social aos 16, e aquela época, por exemplo, a gente sabia muito menos sobre as minorias, sobre os recortes raciais, de gênero, de sexualidade, e isso foi se construindo ao longo dos últimos anos, né? Então, hoje a gente entende muito melhor como a gente deve usar a nossa linguagem, como a gente deve se referir às pessoas,
E existe esse constrangimento que me parece, aí novamente uma leitura pessoal, é muito mais de quem está no asfalto, né? Porque é constrangedor, por exemplo, para quem está no alto do seu privilégio, no asfalto, num país que é injusto, que é desigual, conviver com pessoas que vivem em situação de desigualdade social. E aí, quando muitas vezes a pessoa, a madame lá do bairro Nobre, tem uma empregada doméstica que mora numa favela, é mais constrangedor para ela dizer que a empregada mora numa favela do que numa comunidade. No entanto, mudar o nome do local não muda a realidade da empregada dela, em relação à falta de acesso a políticas públicas e à oportunidade. Então, não é constrangedor para nós, e nem deve ser para ninguém, dizer as coisas como elas são. Então, o território favela é um território que, para o IBGE, são aglomerados subanormais. Reúnem ali uma série de fatores socioeconômicos que colocam aquela população em situação de vulnerabilidade, seja a partir da estrutura, economia, segurança, e aí é favela. Agora, a gente entende que num país continental como o Brasil, existem territórios que reconhecem comunidade, periferia, enfim, existe uma diversidade, mas chamar de favela não seria um constrangimento. Tá. Tem uma questão aqui do Wagner, espanhol. Quais os setores econômicos no Expo Favela e se ocorrem em todos os estados do país? Olha, eu acredito. Primeiro, assim, nós tivemos a nossa primeira edição da Expo Favela em 2022. Já começou com uma versão nacional, foi um evento que nem na nossa melhor previsão a gente atingiria um êxito tão satisfatório como que a gente conseguiu atingir. 40 mil visitantes ao todo, me parece que 350 empreendedores e empreendedoras em startups do Brasil inteiro, e teve muitos valores agregados a essa jornada da Expo Favela. O sucesso dessa primeira edição provocou, né, a gente a pensar em como a gente traria a versão da Expo Favela 2023. E aí pensamos na ideia dela acontecer em 2 etapas, né? A etapa estadual, que credenciaria finalistas para a etapa nacional. Me parece que dos 26 estados mais Distrito Federal, eu acho que 24 estão realizando a Expo Favela. Os estados que não vão realizar, as inscrições também poderão ser feitas pelos empreendedores e empreendedoras, mas aí vão para a seleção nacional direto, né? Não tem essa etapa estadual. O critério principal é ser morador ou moradora de favela, e aí eu estendo para a comunidade, periferia, dependendo de que território você mora e como se entende esse território. Mas é muito fácil responder isso. Você mora numa área vulnerável, você mora num território em situação de vulnerabilidade social, então é o perfil da Expo Favela. A ideia é que as pessoas tragam suas ideias, suas iniciativas, seus empreendimentos das mais variadas formas possível, né? A Expo busca encontrar talentos como relacionado à tecnologia, à estética, enfim, é muito diverso, né? A Expo consegue alcançar aí iniciativas muito transformadoras. Por exemplo, a Expo Nacional, nós tivemos como finalista um garoto, um jovem de favela, que criou um aplicativo de combate à violência doméstica. Ele que tem um histórico de violência doméstica. Então, a gente vai da tecnologia à reciclagem, enfim, são muitas as possibilidades. Está aberto para todo mundo. E aí, essa atmosfera que a Expo proporciona gera outras possibilidades. Por exemplo, eu estive na Expo de São Paulo, que foi a que abriu, né, esse ano a Expo, essas edições estaduais, e eu encontrei mulheres que se conheceram na Expo Nacional, entenderam que seus negócios tinham a ver e construíram uma nova perspectiva de negócio. Então, são muitas as possibilidades. A gente começou em São Paulo, no mês de março. Esse final de semana agora é a Expo de Goiás, na sequência a Expo do Rio de Janeiro, e aí tem uma programação que eu não vou saber de cabeça, mas que vai até o finalzinho de setembro, inclusive com a Expo Paraíba, que é o meu estado, acontecendo nos dias 22, 23 e 24, não sei se vai ter alguma Expo depois, mas, enfim, ao longo do ano inteiro a gente vai estar fazendo essas etapas estaduais e finalizando em dezembro com a etapa nacional. Você Kaline, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, boa tarde, Kaline, é um prazer estar aqui aprendendo com você. Por coincidência, hoje eu conversei
longamente com um rapaz muito inteligente, um jornalista jovem, que a assessoria de imprensa da Federal Fluminense, onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, me indicou, né? Me indicou meu nome e tal. E eu estava conversando com ele sobre essa questão da multiplicidade de desigualdades que há no Brasil, e inclusive dentro das favelas, né? Aliás, eu organizei um livro que chama Desigualdades, Visões do Brasil e do Mundo. Eu vou depois encaminhar para você, né? Você vai gostar. Tem um artigo sobre... Tem vários artigos, um deles sobre urbanismo e tal, tem essa questão do acesso às cidades, né? Mas isso é uma outra questão que talvez eu te pergunte daqui a pouco. Eu queria saber uma questão política, né? Obviamente tem uma diversidade social dentro da favela e de outros pontos de vista também. Como é que é a entrada do voto da esquerda nas favelas, né? Porque a gente fica impressionado como que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a população, claro, a população inteira, mas vota em governadores que mandam a polícia chegar dando um arraso, né? Hoje está tendo operação lá na Maré, né? Que é onde ele trabalha, e esse jornal da Maré, que circula com quase 50 mil exemplares, foi para o qual eu dei entrevista. Como é que você vê essa questão, né? Porque é importante demais, obviamente, a política para... Estava explicando para ele por que o salário mínimo poderia ser maior, porque é uma decisão política, tem que negociar no Congresso, e a população em geral, não estou dizendo que é na favela, não fiz esse recorte, não tem porquê também, mas vota no Lula e vota no cara que não gosta do Lula, né? Vota no deputado, enfim, de direita, muitas vezes, né? Como nós vimos, né? Então, Fernando, vou tentar resumir para você pelo prisma muito comum nas favelas, né? A violência existe lá, né? E aí a gente sabe que há discursos políticos e construções de narrativas que dizem que bandido bom é bandido morto. Então, aquela mãe preta da favela, que vai para a igreja no domingo, que morre de medo do seu filho adolescente ser cooptado pelo crime, ela acredita que bandido bom é bandido morto. E ela acredita que a polícia vai lá e vai resolver. Então, é um lugar de pouca profundidade sobre o entendimento mesmo da construção política e das decisões políticas. E um lugar muito... de tantas décadas com esse discurso, e o resultado não vem, né, Kaline? Quer dizer, é pior. Então, Fernando, mas aí a gente está falando de uma população que o que tem acesso, o que tem de acesso é muito superficial para desenvolver um entendimento crítico, analítico sobre a realidade que a gente vive e como transformá-la, né? A gente está falando de uma grande massa, por exemplo, que durante a pandemia, boa parte das mães de favela perderam sua renda porque trabalhavam em atividades que foram encerradas em função do isolamento e que ficou dentro de casa com 4, 5, 6 filhos, muitas vezes um telefone, sem acesso à internet, a criança não tinha acesso ao ensino remoto. Então, é uma situação de Brasil que, às vezes, as pessoas mais intelectualizadas, as que conseguem ter acesso à informação, não considera, né? A gente diz assim, não, gente, todo mundo tem um celular. Até tem, mas a qualidade de informação que essa pessoa que tem um celular não garante que ela se torne um cidadão capaz de entender o grande desafio que é você analisar a política e participar de uma forma responsável da decisão política de um país. Então, esse é o Brasil que nós vivemos, né? Esse é o Brasil desse grande desafio na educação que a gente tem, né? Então, veja só, a gente já estava ruim alguns anos atrás. Imagina o que vai acontecer com toda essa população de crianças e adolescentes que viveram 3 anos uma precarização sem tamanho no acesso à educação. Isso eu também queria perguntar, aproveitar, realmente tem que ter um movimento sobre isso, né? Porque ainda mais os meninos que estavam em idade de alfabetização, é um horror isso, né? Muito difícil. Exato. Na universidade nós temos problemas, alunos que entraram há 2 anos não tiveram ainda... Estão tendo agora a aula presencial, de fato, né, praticamente. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que nem é dos mais dramáticos. Eu tenho uma filha de 17 anos que viveu os 2 últimos anos no ensino fundamental no ensino remoto. Portanto, ela não vivenciou aquela experiência do amadurecimento que a gente vivenciou para ir para o ensino médio, porque é uma graduação que a gente passa, né? É um rito de passagem.
E aí, quando ela chega no ensino médio, o primeiro ano dela foi muito difícil. E eu estou falando de uma filha que, apesar de ter um contexto social, enfim, com várias limitações, é uma jovem que teve acesso ao ensino remoto, porque eu garanti a internet e o celular para ela ter acesso. Isso é ainda uma situação de minorias, porque vários colegas dela não tiveram acesso, né? Então, é um país que a gente tem entendido que precisa de muita atenção, tanto que quando a CUFA resolve empreender uma energia quase que total no desenvolvimento de ações de empreendedorismo, é porque, primeiro, a gente entende que a economia gerada pela favela é uma economia substancialmente importante, né? Esses 18 milhões de favelados e faveladas geram aí, movimentam em renda própria por ano 202 bilhões de reais. Se a favela está gerando, a favela também está consumindo. Mas o que chega de política pública e de qualidade dessa política pública é muito questionável. Então, a nossa luta e a nossa perspectiva é trazer mais qualidade para essa política pública, né? É pautar uma construção social que possa promover essa justiça social. Então, os parâmetros que a gente entende é que é necessário que haja uma ampla possibilidade de diálogo e de atuação para que a gente possa, de fato, buscar dias melhores para o nosso país. Kaline, você falou desses aplicativos, das startups. Que tipo esse aplicativo, por exemplo, como que funciona e que outro tipo de produto que é exposto aí nessa feira? Luiz, a gente teve inúmeras iniciativas, eu vou me recordar de algumas. Por exemplo, nós tivemos uma empreendedora que ela confeccionou um tipo de roupa íntima, de calcinha, para pessoas, para mulheres trans, né? Existe uma questão na saúde da mulher trans que é muito séria. Como elas precisam de uma manobra física mesmo para tentar minimizar a aparência do seu órgão, elas acabam criando condições de, por exemplo, não ir ao banheiro o dia inteiro para não ter que desfazer aquele arranjo. E aí tem infecção urinária e muitas adoecem severamente, e é um problema de saúde pública. Então, nós tivemos uma jovem que criou uma perspectiva de roupa íntima que ajudava essas mulheres trans, e, portanto, foi uma iniciativa muito celebrada, né, quando a gente teve acesso. Esse rapaz que ganhou a Expo Nacional, na verdade, ele criou um aplicativo porque ele é de uma família que enfrentou violência doméstica. E aí o aplicativo que ele cria, por exemplo, a tela do celular simula uma loja de venda de cosmético, por exemplo. E aí ele tem indicativos de onde a mulher pede ajuda e também, assim, quais territórios estão em situação de violência, que uma mulher alerta a outra. Nós temos uma outra iniciativa, por exemplo, de confecção de bolsas, de acessórios, de móveis, utilizando peças de carro. Então, é uma diversidade muito grande de tecnologia que a gente encontra, vale muito a pena conhecer. Então, a feira, inclusive, é aberta para visitação, estão todos convidados. Quando acontecer... Vocês desculpa, estão em que estado? Eu não sei dizer. São Paulo? São Paulo e Rio ali. Eu sou paulista, mas estou no Rio. Pronto, Fernando, você está convidado para ir na Expo do Rio, que acontece em junho agora, mas os demais que queiram conhecer a feira acontece em dezembro, a etapa nacional, a gente vai estar divulgando fartamente nas redes sociais, não é difícil encontrar essas informações, mas é uma diversidade incrível de reaproveitamento de material reciclado, enfim, são muitas tecnologias que a gente consegue encontrar na feira. Kaline, sobre esse ponto que eu queria te ouvir. Tudo que você falou dos produtos e das empresas, dos empreendimentos que você mencionou, todos eles têm um olhar um pouquinho diferente, né? Eles, de alguma forma, têm um olhar e um cuidado com relação às pessoas, com relação ao meio, com relação a uma condição humana ou social que, de algum jeito, não foi examinada pelos negócios convencionais, né? Isso que eu deduzi dos teus exemplos é correto ou eu que estou viajando?
Não, faz sentido, sim. Às vezes, esse empreendedor e empreendedora tem uma ideia genial, tem um produto muito bacana, mas também não conseguiu, por exemplo, ter acesso a algum tipo de mentoria ou crédito que pudesse impulsionar seu negócio. Eu estou falando com vocês e me lembrando aqui das experiências. Eu tive o privilégio de participar dos pré-pits e pits de alguns empreendedores e empreendedoras, e a gente teve, por exemplo, iniciativas como uma jovem muito articulada que faz uma feira geek, né, que é um universo que a gente pensa, né, projeta como sendo um universo para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, sendo que com a linguagem de periferia e com muito acesso à população de periferia. Então, são muitas as estratégias, né? Não é só a questão da tecnologia em si, mas de iniciativas que impactam esses territórios e essa população. Então, tivemos, por exemplo, exemplos de uma tapioca que é enriquecida com outros alimentos, e é fantástico o trabalho dela, e que, muitas vezes, de fato, precisa de um impulsionamento, precisa de uma oportunidade, precisa de um acesso ao crédito, precisa de uma visibilidade, e isso a feira consegue trazer de uma forma muito potente, né? Porque a gente consegue, com muita qualidade, apresentar esses trabalhos. Esses empreendedores e empreendedoras se inscrevem, existe um prazo de inscrição a cada etapa. Os selecionados participam de mentorias prévias para conseguir montar seu pitch. Durante a feira, existem inúmeras possibilidades. Eu presenciei, na Expo Nacional, 2 pessoas fechando negócio dentro de um elevador. Então, a gente entende que toda aquela atmosfera criada pela Expo Favela gera inúmeras possibilidades, inclusive somos incapazes de mensurar mesmo o alcance que a feira proporciona para esses empreendedores e empreendedoras, porque sai, né, do nosso controle quando os corredores também acabam sendo espaços para rodadas de negócio para além do que está previsto na feira, né? Então, realmente, é um lugar que a gente tem acreditado ser muito potente e queremos expandir, inclusive, em 2024. Kaline, 2 pontos que me chamaram a atenção aí da rapaziada digital. Um foi na invasão do Morro do Alemão, onde fizeram um trabalho fantástico aí para divulgar a violência. E o outro era uma conta de Twitter, que provavelmente foi proibida agora aí, que ela trazia todos os massacres que ocorriam aí na periferia e nas favelas, trazia para o Twitter, dava uma baita visibilidade. Essa questão da transmissão digital e tudo, como que tem sido trabalhado aí? A comunicação é um dos pilares, né, do trabalho que a gente desenvolve. Inclusive, nós temos, dentro da Favela Hold, a Digital Favela, que é uma tecnologia muito interessante, uma plataforma onde micro-influenciadores digitais se cadastram e conseguem aí fazer clientes e trabalhar com a criação de conteúdo nas redes sociais como comunicadores e comunicadoras. Por exemplo, vou te dar um exemplo, uma grande marca pensa em fazer uma campanha publicitária atingindo aí as classes C, D, e aí, ao invés de contratar, de repente, um artista de renome que cobra milhões, pode contratar centenas de microempreendedores digitais que moram em favelas, que têm ali 1.000, 2.000, 5.000 seguidores, e que conseguem criar um conteúdo e uma interação diretamente no território, espalhado no país inteiro, né? Então, são estratégias que a gente tem encontrado e fomentado que tem dado muito certo dentro desses territórios. Inclusive, na Expo, tem a inscrição dos comunicadores e comunicadoras de favela, que tem aí uma diversidade de formatos, desde podcast a Instagram, enfim, WhatsApp. São muitas as plataformas, muitas as possibilidades, e aí a gente está recebendo as inscrições e conhecendo esse universo e organizando isso de uma maneira muito produtiva. Kaline, uma coisa que sempre me chamou atenção, assim, que a favela é a base da cultura brasileira, a favela do Rio, estou falando, com o samba, com... Deu toda a base da cultura brasileira, da música mais rica do planeta e tudo. Como que é essa parte cultural e musical em outras regiões? Como em todos os outros gêneros, assim. Cada território, ele tem uma característica única, né? Por exemplo, eu estou aqui em Goiás e foi engraçado, eu fui visitar o local que vai acontecer, a Expo Goiás, e aí uma produtora local falou assim, olha, o nosso baile de favela vai ser com sertanejo, né? Porque é o que bomba. Então, existe essa grande riqueza cultural que o país tem e que, obviamente, a gente absorve. Então, enquanto no Nordeste o forró,
enfim, os outros gêneros musicais bombam, né? Às vezes isso enriquece ainda, às vezes não, isso enriquece ainda mais a nossa troca, né? Eu estou tendo a oportunidade de ir visitando as expos, não vou conseguir em todas, mas nas que eu conseguir chegar, com certeza eu estarei aprendendo sempre muito com a cultura local, porque essa diversidade, essa riqueza que o país tem, é isso que faz o Brasil ser essa potência, né? Uma diversidade de sotaques, de entendimentos, de cultura, de tradição, e isso faz com que a gente seja essa potência mesmo. E as favelas reproduzem essa diversidade também, né? Agora, vem cá, vocês com essa capilaridade, com esse número de associados, quer dizer, daí para criar uma plataforma de venda de produtos aí da própria CUFA aí, é um pulinho, né? Olha, é uma possibilidade, mas não sei se é a intenção da instituição criar uma plataforma para vender produtos da favela, assim. Nunca foi nosso interesse isso, porque a gente tenta empreender de outras formas, através do fomento de projetos mesmo. Por exemplo, você nunca vai ver uma camisa da CUFA sendo vendida. Se você vê, por favor, fala, porque a gente não autoriza, não. A gente chama de uniforme de trabalho, né? Então, a gente usa a camisa para se identificar, mas a gente não comercializa nossos produtos. Agora, claro que dentro do universo da CUFA, existem vários empreendedores e empreendedoras que têm a favela como um instrumento também de trabalho, né? Assim, a gente tem realmente buscado alternativas de geração de renda e trabalho dentro desses territórios, né? São inúmeras iniciativas. Vou dar um exemplo a você. Temos a Comunidade DOR, que é uma empresa de publicidade como outra qualquer, mas que tem a favela como seu território de atuação. Então, muitas campanhas, ao invés de contratar aqueles outdoors grandes que ficam nas rodovias, contrata um mini outdoor que vai ser instalado no muro de um morador ou de uma moradora, que vai ter um aluguel por essa instalação, pelo período que ficar. O próprio instalador ou instaladora é alguém do território e, portanto, fica a economia dentro daquele espaço. E assim a gente vai ampliando as possibilidades de geração de renda para essa população, né? E, olha, tem dado muito certo, são muitas as iniciativas, a Favela Road está aí mostrando o sucesso que é investir nesse território, porque, de verdade, existe muita gente interessada em trabalhar, em ganhar seu próprio dinheiro, em ter sua autonomia e poder desenvolver sua vida de forma mais digna. Eu lembro muitas décadas atrás... Oi. Luiz, eu só queria aproveitar o gancho da resposta da Kaline para perguntar qual é o tipo de relacionamento institucional que vocês têm com relação a agências públicas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES ou agências estaduais de desenvolvimento. João, a gente tem inúmeras iniciativas que envolvem entes públicos, prefeituras, governos. A CUFA, ela trabalha política pública, ela trabalha ações de fomento a esses territórios. Estamos agora, inclusive, nós temos hoje um projeto interessantíssimo feito com a Caixa, que se chama Mulheres de Favela. O objetivo desse projeto é formar de maneira direta, presencial, numa jornada de 45 dias, 1.500 mulheres. A gente fez a primeira etapa no Rio de Janeiro, para 500 mulheres, a segunda etapa em Salvador, para mais 500, e fizemos agora, semana passada, a terceira etapa para mais 500 mulheres, lá em São Paulo. E aí, a partir dessa experiência, a gente vai promover uma formação online para mais 50 mil mulheres de favela. Então, isso é uma parceria que a gente estabeleceu com a Caixa Econômica, que o nosso objetivo é que a gente expanda, que a gente possa ampliar. Então, sempre que possível, sempre que houver o diálogo e a intenção de cooperação, a CUFA tem uma capilaridade e uma energia muito positiva de atuação e de desenvolvimento desses territórios que é interessante para os entes públicos também, né? Então, a gente consegue ter esse diálogo, e aí é um diálogo que é importante reforçar. Fernando citou a questão política, é importante reforçar que é um diálogo absolutamente apartidário. Nós somos sociedade civil e falamos com governos com mandatos legitimados por uma população que votou democraticamente, e essa pessoa ou esse governo tem que estar a serviço da população. Então, para nós, a fronteira
que nós temos, o desafio que nós temos é de combate à desigualdade. Fora essa fronteira, não existe nenhuma outra. Então, o nosso propósito, o nosso objetivo é trazer benefícios para o território de favela, para que, quem sabe, um dia, e que não seja uma utopia, a gente possa viver num país que não tenha favela, que as pessoas tenham direitos, oportunidades e que tenham uma vida digna, como a gente deseja para a gente, para a nossa família, e, portanto, devemos estender esse desejo para todas as outras pessoas, né? O Kaline, nos anos 90, eu tive acho que Carlos Salles, que era presidente da Xerox, aliás, um grande executivo na época, e ele tinha ajudado a colocar um clube para as crianças, eu não lembro qual favela. E o que ele dizia é que a questão do tráfico lá, eles faziam a proteção ao clube e impediam porque eram os filhos deles que estavam lá. Como que é essa convivência com o crime organizado? Eu acho que semelhante, Luiz. Quando a gente... Veja, a gente faz um trabalho muito digno dentro do território, né? As pessoas que fazem a CUFA não são pessoas que vêm de outros lugares, como organizações, fundações, não que não sejam legítimas ou importantes, que são muito, inclusive tem territórios que precisam e necessitam muito dessa intervenção, porque o poder público não chega, mas nós somos dos territórios, né? Nós atuamos e somos moradores e moradoras desses locais. Então, a gente convive com o crime, assim como as outras pessoas convivem com o crime. Mas o que a gente faz não interfere na natureza do crime, até porque nós não temos essa perspectiva, isso é uma questão de justiça, de polícia, de gestão pública, e o crime, por sua vez, tem outros objetivos, né, na sua existência. Então, quando a gente trabalha, claro que existe ali uma ética, né? Existem os códigos de conduta dentro da favela, em todas as favelas. Assim como existem os códigos de conduta em outros espaços, como no Congresso, como nas igrejas, como nas escolas. Então, são ambientes que têm sua natureza e sua realidade. E a gente, vindo desse lugar, sabe lidar com essa circunstância. Então, Pois não. Kaline, você me recordou uma coisa extraordinária. Eu estou lendo uma publicação de uma instituição paulista, mantida por gente com muitos recursos. Quando eu digo muitos, pensa em muitos. Agora multiplica por 1000, tá? Alguns, né? Que tem uma instituição que faz um trabalho muito bonito, muito, muito, muito bonito, de atendimento a uma população muito carente, perto do SEASA. Envolve favela, envolve criminalidade, envolve Singapura, envolve uma série de territórios com muitas carências, né? E lendo, eu estou na página 70, mais ou menos, lendo esse documento, um fato que ressalta desse documento é o seguinte: nós não sabemos lidar com essas pessoas porque elas vêm de um meio que nós não conhecemos. Luiz, para você saber de quem eu estou falando, o Fernão falecido, foi levado pela filha a conhecer esse lugar e foi com um terno de linho. E eu quero dizer o seguinte, Kaline, você disse o seguinte: você sabe lidar com essas pessoas, com esses territórios, com seus problemas, com suas vivências, porque você não precisa de tradutor, você não precisa de intérprete, você não precisa de intermediário, você sabe falar a língua deste território, né? Então, eu te pergunto, você acha que muitas das iniciativas bem intencionadas das pessoas que querem ajudar esse território seriam muito melhor ou melhor executadas por instituições como a vossa? Olha, eu acho que existe campo de atuação, João, para todas as manifestações que buscam levar ajuda e impulsionamento para os territórios em situação de vulnerabilidade. Claro que qualquer trabalho que ele se formata de uma forma em rede, por exemplo,
Vamos supor que eu sou da universidade e quero criar um grupo de estudos, de extensão, que vai pensar em como melhorar o uso de uma água de um território que tem problema com água potável. E aí, quando eu vou sair da universidade e chegar nesse território sozinha, a minha perspectiva em me olhar sobre esse território, sobre essas pessoas, é E essa perspectiva, ela parte da minha bagagem pessoal e da minha capacidade de leitura de mundo. Como é que eu vou ter o entendimento de algo que eu não vivi? Então, como é que e aí eu penso na minha trajetória pessoal, assim, como é que eu quebro essas barreiras, me juntando e estabelecendo redes com os atores desses territórios? Então, se torna mais legítimo e melhor executado. Por que muitas vezes o Estado não consegue chegar em determinados territórios? Porque são territórios absolutamente inacessíveis mesmo. A gente estava em Heliópolis, nós temos uma parceria com o IBGE. Olha só, o IBGE chegou no seu prazo de execução, né, das entrevistas com os recenseadores e faltava um número muito expressivo de pessoas, né, a serem ouvidas justamente em territórios de favela. E aí, João, o que aconteceu? O que eles identificaram? Que muitas vezes o recenseador até chegava na favela, sem problema. Não tinha crime impedindo, não tinha ninguém impedindo esse trabalho. Mas ele chegava, ele ia uma vez, ele ia duas, ele ia três, e a pessoa não estava em casa. Estavam os filhos, tinha lá 5, 6 crianças, a mais velha de 12 anos, olhando as menores, e não tinha nenhum adulto. E aí, entendeu-se que esse pai ou essa mãe passava 12 horas fora trabalhando. Então, esse recenseador só teria acesso a essa família se fosse à noite. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma grande parceria nacional com o IBGE, onde nós recrutamos pessoas do território que a gente já trabalha. Essas pessoas foram contratadas pelo IBGE para serem guias dentro dos territórios. Então, a gente fez esse lançamento lá em Heliópolis. A ministra se manifestou junto com a gente lá no lançamento. E nós fomos ver uma parte da favela de Heliópolis que você não consegue acessar se você não tiver com alguém de lá, né? Então, muitas vezes, a política não chega porque são territórios nesse nível. Então, se não tiver uma integração, se não tiver um trabalho em rede, se não envolver as lideranças comunitárias, as organizações sociais, fica muito difícil se fazer. Então, não é que, por exemplo, só a CUFA tenha capacidade de transformar os territórios de favela através das suas iniciativas de impacto. Não é isso, a CUFA também nem tem essa pretensão. Nós temos inúmeras organizações extremamente importantes e relevantes mesmo dentro desses territórios. Mas, claro que existe uma eficiência maior de atuação quando a gente consegue estabelecer essas pontes, essas redes, né? Sobretudo quando a gente fala também da iniciativa do poder público, né? Que chega com a política até certo ponto da fronteira, depois não consegue ultrapassar. Então, tem que estar estabelecido nessas redes, que eu acho que é mais eficiente para o trabalho de todo mundo. E o que chama a atenção para a extraordinária instituição pública que nós temos, chamada IBGE, que conseguiu resistir até ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro. Ali é algo relevante também. Ainda pensando, quer dizer, os planos da CUFA daqui para diante, porque vocês têm uma matéria-prima extraordinária na cultura, no poder de consumo, no empreendedorismo. O que vocês pretendem com o tempo aí e ampliando? Olha, Luiz, a gente está vislumbrando uma perspectiva de expansão, inclusive para as CUFAs dos outros países, né? A CUFA ela se tornou muito forte, muito potente, se concentrou no Brasil fortemente em relação à pandemia. O Nordeste ele acaba também se sobressaindo nesse momento, porque hoje a gestão da CUFA está no Nordeste. Eu estou como presidenta nacional, sou uma paraibana da cidade de João Pessoa, capital. O vice-presidente é Márcio Lima, que é lá da Bahia, um articulador incrível, um professor no desenvolvimento de projetos sociais. O Preto Zezé, que vocês devem conhecer, que foi nosso presidente, passou a bola para mim recentemente, faz um mês mais ou menos. O Preto Zezé assumiu o nosso Conselho Nacional da CUFA, porque ele é uma entidade dentro da nossa organização, ele é um fenômeno, ex-lavador de carro, um menino que teve uma vida absolutamente difícil na sua jornada e que conseguiu,
a partir das experiências que teve, das oportunidades que teve e do olhar que ele consegue desenvolver sobre o território de favela, se tornar um grande cientista social, autodidata, um dos nossos maiores representantes. E aí a gente, dentro dessa conjuntura, também traz essa visibilidade para o Nordeste, que é um território que precisa de muito, muito mesmo, assim, o olhar do país inteiro, porque quando a gente já entende que quando a gente chega no nível social em que os direitos eles são perseguidos em algum nível, eles atingem o elo mais fraco, e a gente sabe que, historicamente, o Nordeste tem sido esse elo fraco, não por não ser potente, não por não ter força, não por não ser criativo e tecnológico e científico, mas porque nós vivemos num país desigual e que o Nordeste tem ficado sempre um pouco margeado, às margens, né, desse olhar político. E aí a gente tende a estar trazendo um pouco mais de perspectiva sobre o Nordeste, mas também na internacionalização da CUFA. Nós temos aí CUFA espalhados por vários países e possivelmente a gente vai converter alguns projetos como a Expo Favela em edições internacionais, e isso está sendo costurado e será ainda fomentado ao longo desses meses que se seguem aí ainda em 2023. Então, é investir muito em qualificação, é investir muito em oportunidade e expandir o nosso trabalho para que a gente consiga crescer mais, né? Porque é uma organização, como você fala, tem muita potencialidade. Então, sempre que a gente vê que há um espaço, uma brecha, eu acho importante que a gente ocupe. Se a gente pegar o Nordeste teve uma renovação política muito, muito interessante aí. Muito interessante. Vocês têm feito... E também você tem hoje movimentos sociais aí com abrangência nacional, como o próprio MST. O MST teve um papel singular aí na pandemia, entregando toneladas de alimento, tudo. Vocês estão... Como é que é essa relação com os governos estaduais e com esses movimentos similares aí que já estão consolidados? Como eu falei anteriormente, a gente dialoga com todo mundo que está disposto a dialogar e estabelecer pontes e conexões e iniciativas que possam potencializar os territórios. Então, reconhecemos, inclusive, a importância do MST, de fato, teve uma atuação muito importante e se soma, né, a essas outras organizações, não só a CUFA, mas teve a Frente Favela, a Frente Antirracista, enfim, e outras organizações que tiveram fortemente a atuação aí no combate à fome durante a pandemia e são atores extremamente importantes para esse enfrentamento da insegurança alimentar que a gente se aprofundou, né, nesse país nos últimos anos. O Nordeste teve aí, fala de um retrocesso de 30 anos no mapa da fome. Então, é uma jornada muito dura. Eu venho de um estado, por exemplo, que 43% da população hoje enfrenta algum nível de insegurança alimentar, né? Então, a gente não pode falar em prosperidade, em empreendedorismo, em expansão do trabalho, sem ter esse entendimento de que nós teremos aí um árduo trabalho futuro para minimamente restabelecer a segurança alimentar da nossa população, que é ela que desencadeia vários outros fatores de risco para a existência da população. As crianças que passaram fome na pandemia tiveram seu desenvolvimento cognitivo prejudicado, e a gente não sabe mensurar, né? A gente não consegue ainda entender qual o impacto real no futuro dessas crianças. Então, a educação é muito importante, mas a saúde também gera impacto no desenvolvimento pleno, né, de seres humanos, adultos, capazes de desenvolver suas ações de forma plena. Então, é um desafio para todas as mãos que estejam dispostas mesmo a arregaçar as mangas e trabalhar por mais justiça social. Joia. Bom, no plano político, vocês não lançam candidatos, não entram nesse jogo? Não, eu acho que essa, para mim, Luiz, eu acho que essa é a nossa principal tecnologia. É a gente se posicionar de uma maneira neutra na questão política partidária, mas conseguir estabelecer atuação, parceria e diálogo com os poderes eleitos, né, que estão aí no executivo, atuando de forma a desenvolver ações que têm que ser voltadas para a população. Então, a gente entende que existe toda uma estratégia que todo mundo já conhece, que faz parte da nossa vida de movimento social. Sempre um movimento social ele é cooptado para ter uma tutela de algum partido, e isso enfraquece porque o jogo político ele vai girando, né?
Então, sim. a partir do momento em que eu defendo uma bandeira política, eu sou contrária a uma outra bandeira política, e aí se torna torcida de futebol. E a gente entendeu que a favela tem que ser mais do que isso, né? A favela tem que estar capacitada, tem que estar falando favelês, como o João traduziu de outra maneira, mas o que a gente fala é o favelês, mas com muita capacidade de falar o português e de dialogar e trazer nossas proposituras e apresentar as nossas iniciativas. Nós somos uma rede imensa de tecnologia social. O Brasil, a maior riqueza desse país Sim. é a nossa capacidade de gerar tecnologia social. É um povo com uma resiliência e uma determinação que é preciso ser estudado mesmo, porque é incrível, é potente, né? O Celso Ataíde, ele tem uma frase que ela se tornou bordão para todas as pessoas da CUFA e para pessoas de fora da CUFA, inclusive, que é: favela não é carência, favela é potência. Então, a gente acredita nessa máxima, defende essa máxima e entende que a política partidária existe, é importante, faz parte do processo democrático, todos nós temos o nosso título de eleitor e vamos votar em todas as eleições, mas, enquanto instituição, a nossa bandeira, o nosso partido é a favela. Opa, travou? Para mim, tá ok. Kaline, muito bem, essa é uma postura... Fala aí, João, fala aí. Não, vai você, Fernando, vai você. Rapidinho, não, eu só elogiar, eu acho que a postura política de vocês está certa. Vocês têm que exigir de qualquer que seja o governante que respeite e atenda vocês. Né? Só os comentários. Eu fiquei com dúvida nessa afirmação tua, Kaline. Eu entendo bem que você não tenha posição partidária, mas a defesa de um território excluído, a promoção das pessoas e do desenvolvimento humano e social de pessoas marginalizadas por uma sociedade desigual, e, desculpa dizer, o teu discurso nesses últimos 50 minutos é um discurso político e coerente. Ele não é partidário, mas ele é político. Os valores que você defendeu, as teses que você defendeu, os argumentos que você usou, os exemplos que você nos trouxe, são de uma pessoa com uma solidez política que eu gostaria de ver milhões de Kalines como você, né? Eu não vi aí nenhuma dúvida sobre a natureza política do teu movimento e dos argumentos que você usou. Isso aí. Existem milhares de Kalines. Elas estão distribuídas em milhares de favelas, fazendo um trabalho que impacta milhares de outras pessoas. Quando eu entendo que o meu discurso é político, porque a natureza do nosso trabalho é política, da nossa existência política, o que eu falo é que a política partidária, ela não interfere na nossa atuação, porque a gente entende que isso tutela o nosso campo de trabalho. E aí não é interessante para a gente não acredita que essa seria uma alternativa para a gente. Muita gente, inclusive, pensa, né, cria uma expectativa de vai entrar para a política. Eu, particularmente, não tenho o menor desejo por esse lugar, não porque eu o veja como menor ou desnecessário, não é isso. É porque eu acredito que existem campos de atuação onde as pessoas se identificam e exercem. Então, aonde eu estou, eu me sinto absolutamente contemplada com a minha luta política não partidária. E sou uma pessoa que, quando vou votar, eu voto em um partido. Mas isso não é publicizado, porque não é de interesse, porque é claro quais são os nossos objetivos. Aqui eu falo sobre uma instituição. E a nossa instituição, ela tem valores e missão pautadas numa promoção de justiça social. E aí, isso transversaliza sobre muitas coisas. Sobre algumas ideologias políticas partidárias, sobre alguns pensamentos espiritualistas, religiosos, sobre alguns primas da educação. Então, existe uma transversalidade naquilo que a gente faz, que é muito maior do que uma coisa só, é uma soma. Né? Então, e isso... deixa eu te perguntar, nessa transversalidade, como é que é o relacionamento com as religiões evangélicas e neopentecostais? Olha, nós temos todos os tipos de pessoas relacionadas com a CUFA.
Então, por exemplo, nós temos, inclusive, presidentes de algum estado que é evangélico, pastor, tem gente de religiões de matriz africana, tem gente de... É uma diversidade, é a diversidade do Brasil representado. Se não tem como ter, a gente não teria como ter um tipo só de gente dentro da CUFA, porque não existe um tipo só de gente dentro da favela. Então, nós temos essa pluralidade de personagens, mas que tem, Luiz, um objetivo único. E talvez seja por isso que a gente não cria rinchas dentro da CUFA, não há disputa de protagonismo. A gente tem um objetivo, que é o território de favela, isso é real, eu acredito nisso com todas as minhas forças. Eu estou há 17 anos nessa jornada, eu comecei a conviver com o movimento social aos 16 anos de idade. E aí, num dado momento, eu conheço a CUFA, e a CUFA me apresenta um universo de possibilidade que me contempla de uma maneira a eu pautar a minha vida e toda a minha jornada, não é só a questão da minha atuação social, a minha profissão, ela é pautada por princípios que eu aprendo dentro da CUFA, com todo esse universo e essa pluralidade que a gente tem. Então, eu digo, a gente não tem conflitos. Inclusive, vivemos uma dualidade política hoje no país, né? Onde é muito difícil, é um campo difícil. Isso não foi conflito dentro da CUFA. Né? Isso não é a nossa pauta, a gente não se pauta por isso, a gente se pauta por outras questões que são maiores, mais importantes e mais urgentes, e, portanto, a gente não encontra divergências, porque não há espaço para esse diálogo, né? A gente está acima disso. Maravilha. Bom, Kaline, muito obrigado por sua participação, deu um belo recado aí. Aliás, tem um pessoal aqui de Goiânia aqui, cobrando aí, estão te aguardando aí, como é? Não apareceu. Mas a Linda falou para você ir para Mato Grosso do Sul também, que estão aguardando lá também. Eu vou, já estou agendada, Kaline, foi um gosto. Foi um gosto te conhecer. Eu vou mandar para você, com certeza. Eu já pedi teu contato aqui no grupinho do Luiz. Foi um gosto te conhecer. Gente, eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição, foi um prazer conhecer vocês também, e precisando, eu vou chamar essa paraibana aqui, que a gente vem bater outro papo. E o Vital Farias, vocês já trouxeram tudo bem, não? Não lhe ouvi. Vital Farias. Qual foi a pergunta? Já trouxeram para o lado do bem? Diz que ele tinha bolsonarado lá. Tem umas pessoas, né, que estão nessa jornada, não sei se permanece muito tempo, mas enfim, também não estou aguardando por nada. Grande abraço aí. Igual, queridos. Tchau.